A escravidão constituiu um grande negócio global. O sequestro, transporte, comercialização e exploração de africanos. Neste período, estima-se que 12 milhões e 500 mil pessoas foram sequestradas e escravizadas. No continente americano, 46% delas vieram para o Brasil. Foram a força de trabalho que viabilizou a colonização da colônia portuguesa. Tornaram possível a produção e exportação da cana-de-açúcar, a extração de minerais e o cultivo do café. Uma exploração violenta que deixou marcas profundas no conjunto da sociedade brasileira. Fomos o último país do Ocidente a acabar com o trabalho escravo. Haviam grandes interesses econômicos que nos colocaram nessa condição vergonhosa. Também o Estado brasileiro, que legitimou juridicamente a escravidão e combateu com força as lutas por liberdade. Em 1888, quando a Lei Áurea foi assinada, não foi prevista qualquer política de reparação àquela população que havia sido explorada por mais de 300 anos. Em nossa incipiente indústria, muitos trabalharam como escravos, lado a lado com trabalhadores europeus assalariados, e junto com eles, entre o final do século XIX e início do século XX, mobilizaram-se em greve na origem dos sindicatos. A Lei Áurea não acabou com o racismo. Ele foi se transformando, assumindo novos conteúdos em cada contexto histórico. No final do século XIX, ele ganhou o Estatuto de Ciência, através das chamadas teorias raciais, que defendiam a ideia de que os brancos eram biologicamente superiores aos negros, asiáticos, indígenas e pardos. Por isso, antes da abolição, o incentivo à imigração europeia pretendia substituir a mão de obra negra pela de italianos, alemães, poloneses e ucranianos. O Estado brasileiro lhes oferecia passagens, hospedagens e terras. Ao mesmo tempo, dificultava a vinda de africanos e asiáticos para cá. Não foi fácil para os imigrantes europeus se adaptarem ao Brasil, e também foi muito difícil para os descendentes de africanos que já estavam aqui, pois agora eram livres e ao mesmo tempo tratados como inferiores. A escravidão havia chegado ao fim, o regime de trabalho havia mudado, mas permaneceram as diferenças políticas, sociais e econômicas. Ao longo do século XX, meus antepassados criaram uma diversidade de organizações que buscaram preservar a nossa cultura e construir a nossa cidadania. Nos quilombos, nos terreiros, seguiram cultuando os orixás. Nos clubes e associações negras, fortaleceram a solidariedade entre os afrodescendentes e apostaram em grupos de estudo e na criação de uma imprensa própria, debatendo temas referentes ao nosso povo. Neste caminho, meus antepassados tomaram as artes como formas de expressão. Na música, o samba, o carimbó e o maracatu, por exemplo, criaram sonoridades e poética próprias. Nossos ritmos e danças expressam uma corporeidade singular. Nos anos 40, com o Teatro Experimental do Negro, levaram para a dramaturgia a reflexão sobre a situação dos negros no Brasil. Nos anos 1970, a influência do movimento Black Power norte-americano e sua soul music trouxeram ao Brasil o funk e o hip hop. Um dos catalisadores dessa explosão cultural foi o grupo Soul Grande Prix, que em bailes no Renascença Club, no Rio de Janeiro, rapidamente levou aos corações e mentes da juventude o orgulho pelas lutas travadas pelos nossos antepassados e a consciência sobre a necessidade de prosseguir construindo a cidadania da negritude no Brasil. Em 1978, foi fundado o Movimento Negro Unificado, MN1. Entre as suas bandeiras se destacaram a valorização da diversidade que compõe o povo brasileiro e também a criação de uma política de cotas nas universidades. Até chegarmos às atuais políticas de ações afirmativas e às cotas nas universidades e institutos federais de educação, um longo caminho foi percorrido pelos meus antepassados.
lei de cotas é um processo histórico duro, violento, de dor, lágrimas e alegrias. A dor indígena, a dor negra, a dor popular, a humilhação popular por não ter universidade. Eu me criei no Parque Pinheiros. É um bairro da periferia de Taboão da Serra, no estado de São Paulo. Faz fronteira com Embu das Artes e uma outra cidade pequena chamada Cotia. E também com a capital do estado, a imensa São Paulo. É um bairro simples, onde podemos encontrar muitos nordestinos e também negros e negras. Eu sou do bairro Bom Jesus, que é parte da periferia de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Pela distância, parece que meio perto de tudo, e culturalmente longe demais de qualquer lugar. Geograficamente, é perto de Porto Alegre e também de Santa Maria. Culturalmente, é uma cidade que preza pela sua colonização alemã. Eu sou filho da Nativa e do Gilvano. A mãe é da Bahia. Um dia meteu a cara no mundo e foi para São Paulo. Trabalhou anos como diarista e depois em uma empresa de limpeza de carpetes. O pai é paulista, radialista, com uma pegada em rádios comunitárias. Minha mãe é a Maria Elizabeth. Trabalhou muitos anos em fumageiras. O meu pai, Dorívio, era pintor e também apegado a conserto de móveis. Quando eu passei no vestibular, nossa! Parecia uma revolução lá em casa. Trabalhei muito, entregando panfletos de mercado, empresa de limpeza de carpete com a mãe. Gerar renda para poder estudar sempre foi necessário. Me lembro que quando eu passei no vestibular, fui até a empresa de tecnologia da informação na qual eu trabalhava e disse bem contente: eu não vou mais voltar. Quando terminei o ensino médio, queria muito estudar cinema. Fiz o Enem, passei em uma universidade privada. Até iniciei o curso. Trabalhava para pagar e meu pai me ajudava, mas infelizmente o meu pai faleceu. Então as coisas ficaram muito pesadas e precisei parar de estudar. Me concentrei em trabalhar. Estava trabalhando como uma garçonete em um pub e ouvi uns caras falando umas coisas machistas e naquele dia eu decidi, vou para Santa Maria. Já conheci algumas pessoas e pensei, se elas aguentam a barra, eu também consigo. Tirei o jaleco e disse, eu não volto mais aqui. Saiba seu papel e invada o cenário como um lobo e não como um porquinho fofo. Quero meu pedaço do bolo, porque eu sei que é meu já faz um tempo. Saiba seu papel e invada o cenário como um lobo e não como um porquinho bobo. Quero meu pedaço do bolo, porque eu sei que é meu já faz um tempo. Eu tô na busca, cantando, fazendo luta por mim, pela minha quebrada, mantendo viva a minha cultura. Ser artista popular é bom e você sabe, escrever com coração, cantar a verdade, sobre a escola, melhorar a qualidade. É uma migalha, existem cotas na universidade, o Brasil tem muito a fazer, tem muito a pagar, mas eu amo meu país, rapá. E é foda ver os pretos falando mal dos pretos. Alguns não tem respeito pela música do gueto. A vida ainda tá difícil pra um montão de gente. Tem uns merda, compra um carro e anda todo sorridente. Mandam eu me calar que não dá pra questionar. Jovem bom é o que acata as ordens pra não apanhar. Tem vários que acata, se rebaixa, se esculacha pra poder... Sei dos caminhos que chegam, sei dos que se afastam. Conheço como começa, como termina. O que faço, só não sei como chegar ao nosso próximo passo. Filhão, você pode muito mais do que você imagina. Não tenha medo de nada. Vamos estar sempre juntos com você. Vamos nos falar
todos os dias. Acredita em você, filhão. Acredite em você. Ontem, meu bem, contei até 100. Hoje já não sei. Emily, que orgulho de tu tá indo estudar Santa Maria. Te cuida, filha. Eu não vou estar lá, mas te cuida. Eu sei que tem bastante violência lá. E eu vou te ligar todo dia, porque se eu não falar contigo todos os dias, eu vou ficar preocupada. Te cuida, meu amor, eu te amo. E tu sabe o que tu quer pra ti daqui 5 anos, né? Meu orgulho. De acho. Sei que me encontro sozinho, sei também quando me acho. Sei tudo que você acha, o buraco é mais embaixo. Foi um achado te achar. Perdido acho, te acho. Porque, meu bem, não vens que tem. Basicamente, uma das principais diferenças que eu encontrei aqui em Santa Maria para quando eu morava em São Paulo, é essa necessidade rápida, né, de adaptação ao mundo onde que você não tem mais o seu pai, sua mãe para estar ali te ajudando, te dando conselhos, e é uma maturidade muito cedo. Hoje em dia, eu até posso dizer que dentro desse espaço de casa do estudante, me agregou algumas coisas que eu acho que se eu morasse sozinho eu não teria. Como, por exemplo, a questão de você ter mais solidariedade com o espaço. Você dividir o espaço com pessoas que você sabe que são totalmente diferentes, de cursos diferentes, de realidade diferente, traz para você uma maturidade pessoal muito grande. É uma grande evolução pessoal. Até porque, quando eu cheguei na universidade, eu praticamente tinha vivido minha vida inteira só eu e meu irmão. Tinha contato com muito poucos amigos para além do nosso espaço. Então acabou que a universidade me possibilitou conhecer pessoas e conhecer realidades que eu jamais tinha imaginado. Realidade do campo, uma realidade diferente daquela realidade dentro da grande cidade. Não é nada fácil. Discussão tem sempre tem aquele debate de você falar assim, às vezes você deixou uma loucinha aqui, essa louça não é minha, essa louça não tem dono. Para mim conseguir fazer a prova, eu tive que juntar o equivalente ao que dava 4 vezes o meu salário. Então tive que pegar dinheiro emprestado com parentes, coisas do tipo, deixar de pagar o último mês de cursinho para pegar toda essa grana, entrar dentro de um avião, viajar até Cascavel, que foi onde que eu fiz a prova, e lá em Cascavel, ficar em algum hotel, tipo, uma realidade totalmente distinta. E eu sabia que talvez aquela fosse a minha única chance de estar entrando nesse curso. Era o curso que eu sonhava, mas não adianta nada ser um curso num lugar que não tem a forma de eu ingressar ali, que eu não tenho condição de pagar um aluguel. E muito menos numa cidade onde eu não tenho nenhum parente. Então, é uma coisa que era muito pesado para mim se não existisse esse espaço. Então, quando eu pesquisei, eu encontrei o curso de engenharia acústica, a primeira coisa que eu fui procurar era o que tinha de opções aqui dentro da universidade, e foi quando eu fiquei sabendo da casa do estudante. E aí, aquele momento foi minha certeza. Eu falei, era isso que me faltava. E depois que eu fiquei sabendo que tinha um restaurante universitário, que tinha toda essa assistência estudantil que a UFCM tem quanto exemplo para demais universidades, eu só tive certeza que era um único caminho. Pisando aqui na cidade, eu já conheci algumas pessoas aqui por conta do movimento social. Isso foi uma facilitação que eu tive. Porém, eu não tinha nenhum lugar estabelecido ainda para me ficar. Mas o que me tranquilizou foi saber que tem uma união, tem uma casa do estudante que estava ali de portas abertas, falou assim, vamos te receber. Tinha várias pessoas que estavam no mesmo clima, então eu não me senti sozinho. Eu senti que tinha um grupo de pessoas que estava com aquele mesmo sentimento que eu, chegando num lugar novo, querendo explorar, querendo conhecer. Então, para ser bem sincero, eu mal tive tempo de deixar a bolsa. Já tinha uma pessoa que eu queria conversar, outra pessoa que eu queria interagir, e foi dessa forma. Eu meio que cheguei aqui em Santa Maria, já comecei a fazer amigos, já comecei a conhecer pessoas. Eu demorei 1 semana, nem isso, para encontrar um apartamento. Sei dos caminhos que chegam, sei dos que se afastam. Conheço como começa, como termina, o que faço, só não sei como chegar ao nosso próximo passo. Os primeiros momentos aqui são muito loucos, assim. Mesmo eu já tendo vindo outras vezes e conhecendo o pessoal, tipo, tá aqui pra morar, né, e estudar é totalmente diferente, né, tipo, todos os dias, assim, são muito novos.
Hoje já não sei. Hoje já não sei. Ontem meu bem. Eu sou de Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul também. E eu lembro que na 6ª série eu tive meu primeiro professor negro, professor Irineu. Ele era professor de filosofia e ali eu descobri que eu amava filosofia. Dali pra frente eu já sabia que, tipo, não, sim, eu quero cursar uma faculdade superior. Passaram uns anos, eu comecei a estagiar também desde muito cedo. E daí foi onde as coisas começaram a ficar mais difíceis para estudar, porque daí eu tinha que trabalhar num turno, estudar no outro. E daí quando eu chegava em casa eu tinha que cuidar dos meus irmãos e da casa também. Fiz o Enem e participei do SISU. E daí eu lembro que eu tinha tentado cinema em Pelotas, segunda opção não lembro, e tinha feito também vestibular na minha cidade para fazer produção e mídia audiovisual. Passei nos dois, consegui passar nos dois, só que daí sentei com a minha família, conversamos e vimos que não era possível eu ir para Pelotas estudar cinema, porque era muito longe, a gente não tinha grana para pagar aluguel, alimentação, enfim, tudo, né? Me deixou muito frustrada, assim, saber que eu teria que interromper aquele sonho, porque eu não tinha condições de pagar por ele. Um ano depois eu fiz o Enem de novo e passei em filosofia aqui na UFSM. E daí eu cheguei aqui e eu fiquei muito apavorada, porque eu não conhecia ninguém e o meu pai tinha falecido há pouco tempo e eu ainda estava muito balançada com aquilo. Eu acho que eu não cheguei a assistir nenhuma aula, porque era bem na primeira semana, assim. E voltei pra Santa Cruz muito triste, muito envergonhada comigo mesmo, assim, diante da minha família, porque eles tinham ficado muito felizes que eu tinha passado numa universidade federal e ela ia estudar fora da cidade. Eu fiz o SISU, participei do SISU e passei em filosofia de novo. A Casa do Estudante foi algo importantíssimo, assim, na minha vida, porque se não houvesse, né, essa ajuda, esse apoio, eu com certeza não conseguiria me bancar fora da minha cidade sem conhecer esse novo lugar. A Casa do Estudante não é uma ilha, isolada das esperanças e conflitos das nossas vidas. Pelo contrário, ela é parte dos dilemas de toda a sociedade. The Federal University of Santa Maria, founded 5 years ago, comprises one of the country's major areas of geocultural influence, where modern faculties reflect a significant cultural level. É como se esses prédios, escadarias, alojamentos e quartos que hoje nos abrigam não fossem feitos somente de concreto armado, tijolos, telhas, canos de PVCs e fios elétricos, mas de algo muito maior, de ideias, amores, lutas sociais, teorias e muito trabalho. Into institutes and the disciplines of one sole faculty into departments. Bem no centro geográfico do estado do Rio Grande do Sul está a cidade de Santa Maria, ponto convergente do sistema ferroviário gaúcho e cidade conhecida como progressista.
A excepcional localização da cidade recomenda o seu aproveitamento como centro universitário, considerando a sua posição geoeducacional. Nos anos 1950, a Casa do Estudante foi somente um plano, expresso em projetos de engenheiros e arquitetos. Obteve total apoio da comunidade. Do papel à maquete foi um pulo, permitindo uma noção exata de como poderiam ser levados avante. Para que ela se torne realidade, foram necessários recursos, articulações políticas e orçamento. Também de pedreiros, encanadores, pintores e eletricistas. A ampliação do horizonte. Aqui serão instaladas 14... Em 1966, foi inaugurada a CEL 1 para 200 pessoas. Mas ela era pequena diante da demanda. Assim, iniciaram as construções de outras habitações no bairro Camobi. Em 68, inauguraram o Bloco 11, dando início a CEL 2. E iniciaram a construção de um espaço recreativo, a União Universitária. Haviam problemas. As vagas não contemplavam mulheres. Além disso, alguns blocos ficaram inacabados por anos. No contexto da ditadura civil-militar, não haviam eleições diretas. Reitores, direções do DCE e das CELs não eram escolhidas pela comunidade. Senator Guido Mondin and many other civil and military authorities. Words of the rector of the University of Santa Maria express the whole significance of his and his dedicated collaborators' work, including that of professors and administrative officials. No final dos anos 1970, as coisas começaram a mudar. A questão democrática mobilizou a sociedade brasileira e também os movimentos estudantil e sindical. Em Santa Maria, ocorreram grandes manifestações. Estas questionavam a carestia dos alimentos, o modelo de universidade e exigiam eleições diretas. No final dos anos 70, 4 meninas ocuparam um quarto no Bloco 12, reivindicando o direito à moradia. Com o lema "Moradia não se adia", seguiram-se mais ocupações de blocos inacabados. Em 87, 21 estudantes sem moradia ocuparam o Bloco 25. 80 policiais foram acionados para expulsá-los. A vida em uma casa do estudante não está deslocada das grandes questões econômicas, políticas e culturais que envolvem toda a sociedade. E não é diferente agora. A entrada de estudantes negros e negras, através das cotas, nos ensinou isso. De setembro de 2017, um dia que ficou marcado nas paredes do Diretório Livre do Direito e na vida dos estudantes negros da UFSM. Fora negros, o lugar de vocês é no tronco, fora negrada. Ontem, meu bem, contei até 3. O sentimento mais frequente que rolava entre a galera negra aqui da universidade era o medo, assim, né? O não se sentir seguro. Mas embaixo foi um achado te achar, perdido acho de acho. Sei que me encontro sozinho, sei também quando me acho. Sei tudo que você acha, o buraco é mais embaixo. Foi um achado te achar, perdido acho de acho. Porque, meu bem, não vês que tem. Ontem eu pensei.
E aí a gente acontece ano após ano, acontecia esses ataques, aconteciam diversas coisas, até que começou a ter ataques mais físicos dentro do campus, problema em relação a guardas e alunos negros. E posteriormente a gente teve aquele problema das pichações, não sei se você lembra como é que foi. Lembro. Primeiro foi no diretório do direito, né? Depois foi na biblioteca e depois rolou no diretório das ciências sociais. Foi isso, né? Sim. O picho que rolou no diretório das ciências sociais foi o estopim, assim, né? Foi onde a gente realmente viu que não dava mais. Acaba a palavra, tipo, efervescendo, assim. Acaba efervescendo esse sentimento, né? Naquela época as redes sociais estavam muito efervescentes, um evento na internet, ali nas redes sociais, podia mobilizar muitas pessoas. A gente fez a caminhada até a frente da antiga reitoria e o pessoal, a gente pegou e esticava as faixas para dialogar com a comunidade, porque queríamos mostrar para todo mundo, ó, está acontecendo casos de racismo, está acontecendo ataques. E a resposta da comunidade, muitas das vezes, era buzina, era xingamento. A gente está aqui para mostrar para vocês que se existe gente dentro dessa universidade que não quer ver preto, vai ter preto no dobro. E se tem gente dentro dessa universidade que entende que o lugar do negro não é na universidade, ele vai estar aqui, ele vai sentar do teu lado. Ele vai apresentar o trabalho contigo. Quero deixar um convite para todo e toda preta que estão aqui hoje, às 5 da tarde, aqui na Ponte Seca, ali embaixo. A gente vai juntar os negros e negras para estar pensando nas ações que a gente vai estar tomando daqui para diante. Porque isso aqui é só o começo. A universidade é nosso quilombo. Aqui vai ser a nossa resistência. Eu lembro que naquela reunião que teve embaixo da ponte, até que juntou um número razoável de pessoas. Porém, eram interesses diversos, né? Naquele momento, já tinha pessoas falando assim, eu quero ocupar, vamos ocupar a reitoria e tal. Eu, pessoalmente, não era tão a favor da ocupação. E aí eu lembro que o pessoal se juntou, levantou algumas pautas ali, entre dessas pautas a principal era de buscar esse espaço onde que a gente possa estar tendo esse acolhimento. E aí a gente decidiu vir com esse material, vir com esse documento até aqui na reitoria. Porém, naquele momento, estava no final da reunião, qual que era a reunião? Era o Consumo. E tinha várias pessoas também de movimentos que tinham outros interesses que, de certo modo, utilizaram daquele momento para levantar outras pautas que, sim, às vezes influenciavam o aluno negro, mas indiretamente. Acho que para as pessoas negras, naquele momento, já que a gente não tinha tanto espaço de voz, era aquela pauta que a gente queria ter conversado. E quando a gente chegou aqui, teve aquele acumulado de informação, um monte de pauta pedindo. Você lembra o que o reitor fez naquele momento? Virou as costas e falou assim, pessoal, se organizem, conversem, coloquem tópicos, a prioridade do que vocês querem conversar e eu vou estar ali na minha sala. Pegou o elevador, voltou para lá e meio que deixou a gente um olhando para a cara do outro, um monte de gente com um monte de pauta e acabou que a organização ali do que a gente tinha conversado embaixo da ponte, a pauta principal ali, meio que... Como que eu posso dizer? Se diluiu com as demais pautas. Eu sinto que parecia que estava tudo sendo jogado numa panela de pressão, assim, e esperando que explodisse a qualquer momento. Porque realmente tudo aconteceu muito rápido, né? E a gente tinha muito pouco tempo também para repassar as nossas demandas e a gente realmente não tinha, né, nenhuma pessoa, nenhum grupo de pessoas, né, à frente daquilo, né, que é necessário sim, né, para se manter uma organização. Eu lembro que quando ele pediu para a gente subir, que a gente subiu, já para trazer ele de volta, ali já era tarde demais. E aí acabou que o reitor falou, eu não vou continuar mais nesse espaço, não tem como existir diálogo.
e foi como a gente falou, se não vai continuar aqui, a gente vai continuar aqui. Um corpo que se expande não retrai, não é? Conhecimento traz revolta, e os dois têm o demais. Visão de um favelado que viu a ponte e foi pro outro lado. Viu um mundão bagunçado, daí me pergunto, será que eu que tô avançado ou sociedade que é injusta e leva modos do passado? Falando sobre o que eu tenho passado, ou a revolta e todo o ódio que tenho engasgado. Quem aponta esquece o próprio erro, ou me prove que eu tô errado. Chegou seu momento, monstro, mostra tudo que você tem aprendido. Quando a gente chegou aqui dentro e se viu ocupando a reitoria, foi o momento que a gente realmente percebeu que a gente precisava de uma organização mais funcional, né? Precisava de vários grupos trabalhando em setores diferentes, né? Como comunicação, a galera da segurança, cozinha e outros setores. Eu lembro que sindicatos também ajudaram bastante com as refeições, porque, querendo ou não, a gente estava arrecadando alimentos ali, mas nem sempre conseguia um quadro completo de alimentação. Havia uma autogestão, né? Sim. Eu lembro da galera da Casa do Estudante indo buscar a distribuição no sábado. Se revezando para ir, né? Se revezando para cada um ir lá buscar o seu pacotinho de arroz, seu pedacinho de carne, sem que seu deixe aqui tomate, vazio. Cebola, e trouxesse para cá, para que a gente criasse, né, aquele rancho. Eu lembro que a gente meio que criou um universo aqui dentro, né? E eu lembro que a gente falava muito sobre a igualdade de gênero também, e o fato dos caras e das minas sempre fazerem as mesmas tarefas, né? Colocando os caras para mais fazer tarefa de cozinha, de limpeza e tal. E as minas também se puxando mais na questão de segurança, outras tarefas que às vezes não colocavam tanto. Os momentos das assembleias eram aqueles momentos onde todo mundo podia falar, né? Onde todo mundo podia expressar os seus medos, seus receios, suas ideias. Eu lembro que era tudo muito organizado, né? Aqui dentro era tudo muito organizado. E a gente já teria encerrado se desde o primeiro momento a gente tivesse tido essa conversa com o reitor, né? E eu lembro que teve um erro muito grave que a gente cometeu durante esse processo, que foi esquecer um pouco da forma negra de se militar e dos ensinamentos dos nossos ancestrais. Lembra quando a gente recebeu representantes negras, que é pessoas mais velhas que participaram, a primeira doutora negra aqui da universidade, a gente recebeu pessoas que participaram do primeiro coletivo negro e conseguiram conquistar as cotas dentro da universidade. Essas pessoas vieram muitas vezes até a porta aqui, e naquele calor que a gente estava no momento, talvez pessoa X, pessoa Y, até conheciam essas pessoas, mas no contexto não deixaram elas se incluir, pelo fato de achar muitas vezes que elas poderiam tirar informações daqui de dentro e levar até a reitoria, tipo aquele medo de todos ao redor. E primeiro foi saindo essas pessoas não negras, depois foram saindo uma ou outra pessoa negra, e acabou que no final das contas, quando a gente foi perceber ali no final, tinha nós negros e um ou outro branco. Sim. Que na quarta-feira a gente já tinha noção de que estava para sair uma reintegração de posse. Deixou muitas pessoas abaladas, porque já tinham poucas pessoas que ainda estavam firmes ali e já estavam começando a se questionar do que ela ia conquistar continuando dentro daquele espaço. E aí veio a reintegração de posse, que eu lembro que penalizava individualmente cada sujeito aqui dentro, e era uma punição que envolvia processo administrativo, mas punição de R$1.000 por dia por indivíduo por ter ficado aqui dentro. Então, só de ter recebido esse documento, a gente já sabia que não ia continuar aqui. Um dos grandes erros, assim, foi o fato da gente ter realmente se fechado, né, para o diálogo, não ter escolhido algumas lideranças, né, para estar à frente daquilo, né, e repassar o que a gente, as nossas pautas. Quando chegou esse documento, foi meio que o ápice, assim. Essas pessoas que já tinham decidido que iam sair já estavam meio que certas. Algumas pessoas que não sabiam do documento ficaram sabendo numa reunião que a gente fez entre os negros, que depois a gente repassou para os poucos brancos que ainda estavam aqui na ocupação.
E depois de um tempo que eu participei desse processo, eu percebi a grandiosidade do que a gente fez aqui dentro dessa reitoria. Aquilo foi só os primeiros passos, assim, né? Tipo, a introdução do que a gente era capaz de fazer. As políticas de ações afirmativas representam uma nova relação do Estado com a população afro-brasileira. A Lei de Cotas, por exemplo, possibilitou a inclusão de um grande contingente de jovens negros e negras, indígenas e pobres nas universidades públicas. Situações como a vivida por nós na UFSM mostram que não é o suficiente democratizar o acesso de afro-brasileiros a espaços que historicamente nos foram negados ou obstaculizados. É preciso desenvolver ações que efetivamente fortaleçam a cultura antirracista nas instituições educacionais, nas empresas privadas e no serviço público, na sociedade como um todo. O Brasil ainda é um país racista, mas nossa história ainda não acabou. Quando transitamos por espaços que antes foram nos negados, nossa atuação antirracista produz reflexões entre as comunidades e mudanças institucionais. Ao mesmo tempo, o racismo resiste às transformações civilizatórias promovidas pelas políticas de ações afirmativas. Por isso, mantemos o bloco na rua. Sei também quando me acho, sei tudo que você acha. O buraco é mais embaixo, foi um achado. Pode crer, amizade! Pode crer, amizade! Pode crer, amizade! Pode crer! Pode crer! Pode crer, amizade! Pode crer, amizade! Pode crer! Pode crer! Falei, está falado, bicho. Tem que ser assim. Se tu não tá na boa, bicho, tem que se ligar em mim. Falei, está falado, bicho. Tem que ser assim. Se tu não tá na boa, bicho, tem que se ligar em mim. Se tu não tá na boa, bicho, procure se inteirar. Que a trança é muito boa, bicho. Quem boia vai dançar. Se tu não tá na boa, bicho, procure se inteirar. Que a trança é muito boa, bicho. Quem boia vai dançar. Vai, pode crer, amizade. Pode crer, amizade. Pode crer. Pode crer. Pode crer, amizade. Pode crer, amizade. Pode crer. Pode crer. Falei, está falado, bicho. Tem que ser assim. Se tu não tá na boa, bicho, tem que se ligar em mim. Falei, está falado, bicho. Tem que ser assim. Se tu não tá na boa, bicho, tem que se ligar, tem que se ligar. Se tu não tá na boa, bicho, procure se inteirar. Que a é muito boa, bicho, que boia vai dançar. Se tu não tá na boa, bicho, procure se inteirar. Que a é muito boa, bicho, que boia vai dançar. Vai, pode crer, amizade. Pode crer, amizade. Pode crer. Pode crer. Pode crer, amizade. Pode crer, amizade. Pode crer, pianinho pra galera cantar junto. Vocês, peraí. Pode crer, amizade. Pode crer, amizade. Pode crer. Pode crer. Pode crer, amizade. Pode crer, amizade. Vamos botar, mais um pouquinho. Só pra quem cantar mais forte aí. Vamos lá. Pode crer, amizade. Pode crer, amizade. Pode crer. Pode crer. Pode crer, amizade. Pode crer, amizade. Pode crer. Vamos lá, metal. 1, 2, 3, vai.
Uma carta para a Casa Grande. Sequestraram a minha pele. Do meu cabelo se fez piada. São racistas me seguindo, então fala aí você. O que você quer que eu faça? A minha raiz tem capoeira. Ela é dança e também luta. Mas essa mesma perna aqui que esquiva, pós-ataque também chuta. Treinado eu não levo tombo. E dividida, é ombro a ombro. Pois os negros que passam aquele arco, poucos levam livros e muitos batem ponto. Aqui só dá branco, fala a verdade. E isso vai ter que mudar. Racista eu bato é de frente. O que eles querem, vem, eu quero é mais. Isso é por tanta falta que o deles fez. Isso é por tanta falta que os nossos faz. Fascista já se esconde, prevê de longe todo o perigo. A Universidade Federal de Santa Maria é branca. E qualquer um pode ser o seu inimigo. Eu não li, eu não assisti. Eu sou Negro Drama. Ei, negros, estamos em Esparta. Somos 300 contra 30 mil. Mas quem tava lá naquela reitoria, naquele Novembro Negro, viu? Povo negro unido é povo negro forte, que não teme a luta, que não teme a morte. Djonga, sensação. Djonga, sensacional. Cantaremos sempre em coro. Fogo nos racistas e para os pretos, muito ouro. Só não nos confunda com Playboy. Tamo mais pra Will Smith. Bad boys, bad boys.